O relatório de autópsia que acabou de ser divulgado no caso D4VD adicionou combustível ao que já é um dos casos de assassinato de celebridade mais perturbadores na memória recente. De acordo com relatos, os detalhes são tão prejudiciais que seu próprio advogado saiu da sala de audiências e agora parece que ele pode estar desistindo do caso. Com as tensões atingindo um ponto crítico e a sala de audiências reagindo instantaneamente, a maior questão agora é: o que exatamente foi revelado? E quão ruim é? Tenho todas as informações. Vamos começar do início. Em 8 de setembro de 2025, a polícia foi chamada a um pátio de Reebok em Hollywood após relatos de um odor fétido. Os restos mortais de Celeste O'Connor Rivas Hernandez foram encontrados no aparentemente abandonado Tesla de D4VD depois que o carro havia sido rebocado das Hollywood Hills. A polícia que revistava o veículo encontrou uma bolsa cadavérica coberta de insetos com a cabeça e tórax de Rivas Hernandez dentro. Uma segunda bolsa contendo seus braços e pernas foi encontrada embaixo da primeira, de acordo com documentos judiciais. O carro foi apreendido depois que alguém denunciou que estava abandonado nas Hollywood Hills, onde vizinhos dizem que havia estacionado por mais de um mês. Os promotores afirmam que o Tesla Model Y23 estava registrado em nome de D4VD em um endereço no Texas vinculado à sua família. Na época em que isso aconteceu, a turnê mundial do cantor estava em Minneapolis. Na época da descoberta com uma parada em Kansas City no dia seguinte. Quando a notícia de um corpo encontrado no carro registrado em seu nome surgiu, D4VD se apresentou em Minneapolis no dia seguinte. Ele não abordou a situação publicamente. Em 16 de setembro, os restos mortais foram identificados como Celeste O'Connor Rivas Hernandez, e então a conexão começou a se formar. Uma tatuagem dizendo essa é HQA foi encontrada na parte interna de seu dedo indicador direito, semelhante a uma tatuagem que D4VD tem em seu dedo. Os investigadores disseram que Rivas Hernandez estava faltando 2 dedos quando seus restos foram descobertos. O investigador também afirmou que o olho esquerdo de Rivas Hernandez não estava presente. Em 19 de setembro, D4VD cancelou as datas restantes de sua turnê americana em meio à investigação em escalada. A polícia executou um mandado de busca em uma casa das Hollywood Hills onde D4VD havia estado hospedado. Detetives foram observados removendo um computador e outros itens. A pergunta em mente de todos era simples: como o corpo de uma menina de 14 anos acabou no carro deste homem? E por meses, 7 meses para ser exato, nenhuma prisão foi feita. Nenhuma acusação foi apresentada. A investigação avançou lentamente, ou pelo menos é o que parecia por fora. Mas nos bastidores, as coisas estavam-se movendo, e estavam-se movendo em direções que ninguém esperava. D4VD foi identificado em documentos judiciais como alvo de uma investigação do grande júri. A promotoria confirmou que o testemunho de testemunhas havia sido apresentado a 3 grandes júris separados, cuja existência foi confirmada publicamente pela primeira vez. Seus parentes resistiram a esforços para intimá-los ao grande júri, de acordo com arquivos judiciais. Um juiz do Texas ordenou que comparecessem. Neil Langston, amigo de Burke e influenciador, foi preso em Montana e devolvido a Los Angeles depois de não comparecer como testemunha do grande júri. Langston foi liberado com fiança de $60 mil e aparentemente compareceu perante o grande júri no início de fevereiro. Enquanto isso, D4VD andava livre até 16 de abril de 2026. Para entender como esta história chegou aqui, você precisa entender quem D4VD era antes de tudo isso acontecer. David Anthony Burke nasceu em 28 de março de 2005 em Queens, Nova York. Sua família se mudou para Houston, Texas. Depois da 7ª série, ele foi educado em casa. Como criança, tocava piano e cantava em um coro da igreja. Sua entrada no mundo da música foi, de muitas maneiras, uma fábula da internet moderna. Burke começou sua carreira musical fazendo upload de montagens de jogos do Fortnite. Para evitar problemas de direitos autorais, começou a criar música original, combinando lofi pop, R&B e rock indie. Ele nem estava tentando se tornar um artista de gravação. Estava tentando se tornar um jogador profissional de Fortnite. A música, em suas próprias palavras, simplesmente caiu em seu colo. Começou a gravar no BandLab, um aplicativo gratuito de produção musical, no armário de sua irmã. Ele enviou músicas para o SoundCloud. Ele lançou o single Romantic Homicide em 20 de julho de 2022 após trechos do TikTok viralizarem. Essa música mudou tudo. A música foi lançada independentemente através do DistroKid e se tornou um sucesso comercial mundial, atingindo o top 40 no Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Suas músicas têm centenas de milhões de streams no Spotify, com Romantic Homicide sozinha tendo mais de 1,6 bilhão. A indústria notou. A carreira musical de D4VD recebeu um grande impulso em setembro de 2022 quando ela assinou com a Interscope Records. Com apenas 17 anos, acredita-se que tenha recebido um bônus de assinatura de USA $500 mil.
O contrato garantiu os $$ milhões para um EP, de acordo com TMZ. A partir daí, a trajetória foi nada menos que extraordinária. Ele embarcou em sua primeira turnê, a Petals to Thorns Tour, em 2023 e foi escalado como ato de abertura da turnê SUS DSA. Ele colaborou com artistas como Kali Uchis e Laufey. Ele lançou músicas para a trilha sonora da série Prime Video, Invincible e Arcane. Em 2025, ele lançou seu álbum de estreia em estúdio, Withered, que atingiu o número 13 na Billboard 200 do ZUA. Ele se apresentou no Coachella pela primeira vez. Em novembro de 2025, Burke havia acumulado 3,6 milhões de seguidores no TikTok. Um garoto de Houston que gravava no seu telefone em um armário havia se tornado um dos artistas Gen Z mais reproduzidos do mundo. Mas de acordo com os promotores, algo muito mais sinistro estava acontecendo por trás da música. Algo que, se verdadeiro, tornaria este ascenso uma das histórias mais arrepiantes na história do entretenimento moderno. Porque, de acordo com o escritório do promotor do Distrito do Condado de Los Angeles, os investigadores acreditam que o abuso sexual de Celeste começou em ou por volta de 7 de setembro de 2023, o terceiro aniversário da adolescente. Isso foi apenas um ano depois que D4VD assinou seu contrato de gravação. Celeste Abigail Rivas Hernandez era uma menina de 14 anos de Lake Elsinore, Califórnia. Nascida de pais que imigraram de El Salvador, ela foi relatada como desaparecida 3 vezes no último ano de sua vida. Ela era uma sétima série, uma criança descrita por seus pais como alguém que amava cantar e dançar. Os pais da menina, Jesus Rivas e Mercedes Martínez, fizeram sua primeira declaração pública no caso, chamando sua filha de uma menina bonita e forte que amava cantar e dançar. Os detalhes que surgiram sobre como Celeste e D4VD alegadamente se cruzaram são profundamente perturbadores. Rivas era alegadamente membro do servidor oficial de Burke no aplicativo de mensagens Discord desde 2022. Outros usuários nesse servidor se referiam a um usuário com o nome Celeste como namorada de Burke. Embora permaneça pouco claro exatamente como D4VD e Celeste se conheceram, investigadores online acreditam que ela estava ativa no Discord do músico por meses antes do abuso começar. O par havia aparecido junto em uma transmissão do Twitch em janeiro de 2024, e D4VD havia sido fotografado a poucos quarteirões da casa da menina em Lake Elsinore em algum momento entre janeiro e março de 2024. No início de fevereiro de 2024, D4VD postou no TikTok sobre ter um dia dos namorados, uma das primeiras vezes que mencionou sua namorada nas redes sociais. O TikTok coincide com um dos primeiros relatórios de pessoa desaparecida para Celeste Rivas Hernandez. Ela foi relatada como desaparecida 3 vezes entre fevereiro e abril de 2024, culminando em um relatório final de pessoa desaparecida para a polícia em 5 de abril daquele ano. A menina permaneceu viva por pelo menos um ano depois de ser relatada como desaparecida, embora seja pouco claro onde ela estava staying ou quem estava ciente de sua localização. A mãe de Rivas afirmou que sua filha tinha um namorado chamado David, e Rivas e Burke tinham tatuagens correspondentes. O irmão de Rivas disse ao KNBC que ela desapareceu depois que Burke a pegou em seu carro. Fontes relataram que ela residia em uma propriedade alugada com Burke e o conheceu pela internet. Alguém da comunidade até levantou o alerta diretamente. Uma pessoa preocupada com seu bem-estar enviou um e-mail para um endereço com o nome de D4VD no domínio da sua gravadora, referenciando o desaparecimento de Rivas e dizendo que há boatos de que D4VD teve algo a ver com isso, escrevendo, por favor, faça a coisa certa e a leve para casa. Rivas voltou para casa alguns dias depois que esse e-mail foi enviado. Rivas foi relatada como desaparecida uma segunda vez por volta de 19 de março, e então o relatório final em 5 de abril de 2024. Desta vez, Celeste não voltou para casa. Filmagens de vigilância e evidências digitais revelaram que Rivas estava viva em setembro de 2024 e janeiro de 2025. Um investigador particular contratado pelo proprietário do imóvel disse que descobriu uma câmara digital dentro da casa que continha fotos de Rivas e D4VD tiradas no final de dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025. Embora alguns amigos acreditassem que Rivas tinha 19 anos, as investigações a identificaram como uma menina desaparecida que fugiu em abril de 2024. O fato de uma menina de 13 e depois 14 anos poder desaparecer de sua família, alegadamente viver com um dos artistas jovens mais visíveis da música, aparecer em fotografias e transmissões ao vivo e ainda permanecer não detetada por autoridades por mais de um ano. Este é o aspecto deste caso que assombrou famílias, defensores e investigadores. Em 16 de abril de 2026, Burke foi preso pela LAPD em uma casa na Avenida Marmon sob suspeita do assassinato de Rivas. O D4VD de 21 anos foi acusado de homicídio em primeiro grau, atos lascivos e lascivos com uma pessoa menor de 14 anos, e mutilação de cadáver. O procurador distrital do condado de Nathan Osman afirmou que o caso inclui circunstâncias especiais de emboscada e ganho financeiro, alegando que Burke matou Rivas para proteger sua carreira musical. Os promotores indicaram que considerarão pedir a pena de morte.
O Da Osman disse que Burke matou Celeste quando ela ameaçou expor sua conduta criminosa e devastar sua carreira musical. A promotoria alega ainda que D4VD tinha um relacionamento sexual contínuo com Celeste quando ela tinha menos de 14 anos e que, depois que ela ameaçou expô-lo, ele a convidou para sua residência nas Hollywood Hills em 23 de abril de 2025, onde ela foi morta. Os promotores acreditam que o corpo de Celeste Rivas Hernandez foi mutilado em 5 de maio. Os promotores alegam que o corpo de Rivas Hernandez permaneceu por mais de 4 meses dentro do veículo antes de ser denunciado como abandonado e rebocado. 2 dias depois que os promotores dizem que Celeste foi morta, D4VD compartilhou posts entusiasmados nas redes sociais em torno do lançamento de seu álbum de estreia. Seu álbum de comprimento total de estreia, Withered, foi lançado um ano atrás. 2 dias após a data em que os promotores estimam que Rivas Hernandez foi morta. O cantor D4VD se declarou não culpado na segunda-feira de uma acusação de assassinato na morte de uma menina de 14 anos que foi vista viva pela última vez quase um ano atrás e cujo corpo desmembrado e decomposto foi encontrado no Tesla aparentemente abandonado do artista. Depois, na quarta-feira, 22 de abril, o relatório de autópsia foi divulgado. O relatório de autópsia, que havia sido selado anteriormente por um juiz, foi finalmente divulgado revelando que Celeste morreu por múltiplos ferimentos penetrantes. Os braços e pernas de Celeste foram decepados e fragmentos de plástico azul foram embutidos nas superfícies de corte e apresentados como evidência. Os investigadores não determinaram como ela recebeu os ferimentos e nenhuma arma foi recuperada. E então veio quinta-feira, 23 de abril de 2026, exatamente um ano até o dia em que os promotores dizem que Celeste foi visto viva pela última vez. Advogados do cantor D4VD insistiram na quinta-feira em forçar os promotores a mostrar que evidências eles têm e um juiz marcou uma audiência para a próxima semana para eles apresentarem publicamente no assassinato e desmembramento de Celeste Rivas Hernandez. Durante a audiência judicial na quinta-feira, a promotora assistente do condado de Los Angeles, Beth Silverman, diz que as evidências contra o cantor incluem uma quantidade significativa de pornografia infantil no iPhone de Burke, uma escuta e até 40 terabytes de dados obtidos por várias agências de aplicação da lei. A digitalização e transferência dessa evidência, que inclui dados da polícia, do departamento do xerife, vídeos de câmeras de corpo, relatórios forenses, relatórios de veículos, imagens e processamento químico, foi discutida em tribunal. Burke alegadamente tem 8 terabytes de dados em uma conta de armazenamento iCloud enquanto os promotores só conseguiram baixar 1 terabyte até agora. Essa revelação, material de abuso sexual infantil encontrado em seu telefone, uma escuta, terabytes de dados foi a coisa que acabou de cair. Enviou ondas de choque pela sala de audiências. É o tipo de evidência que, se comprovada como autêntica e conectada à vítima, muda fundamentalmente a trajetória de um julgamento. Então, o que a defesa de D4VD está fazendo? E por que estão fazendo as escolhas que estão fazendo? É aqui que fica particularmente fascinante do ponto de vista legal. Blair Burke é sócia da Burke Brettler, ela é pepiseada em West Hollywood. Ela é uma das advogadas de defesa criminal mais conhecidas e respeitadas de Hollywood. Ela foi contratada por Harvey Weinstein e representou Lindsay Lohan após suas acusações de DUI em 2007. Ela também representou Mel Gibson, Britney Spears e Kanye West. Blair Burke disse após o julgamento do cantor: "A evidência real neste caso mostrará que David Burke não matou Celeste Rivas Hernandez e não foi a causa de sua morte. Essa declaração é marcante por causa do que não diz. Não nega que Celeste foi encontrada no carro de D4VD. Não nega um relacionamento. Diz que ele não a matou e não foi a causa de sua morte." A implicação, o espaço entre essas palavras, deixou observadores jurídicos especulando sobre qual poderia ser a estratégia de defesa. Vão argumentar que outra pessoa matou Celeste? Que sua morte foi acidental? A defesa não elaborou, mas o maior movimento estratégico confundiu todos. Em um movimento raro, o cantor está exercendo seu direito na Califórnia de ter a audiência de evidências preliminares dentro de 10 dias de tribunal após seu julgamento. Quase todos os réus renunciam ao seu direito de ter isso acontecer tão rápido, mas ele não. Não está totalmente claro porque seus advogados estão perseguindo a estratégia. Burke disse em tribunal anteriormente que com toda a evidência secreta reunida no caso, eles simplesmente queriam ver. Burke disse ao juiz que após relatos da mídia de meses de grand júri secreto, ela gostaria que uma audiência preliminar pública acontecesse o mais rápido possível para que um juiz pudesse decidir se há evidência suficiente para julgamento. A equipe legal de D4VD, liderada pela proeminente advogada de defesa Blair Burke, levantou preocupações de que os promotores ainda não haviam fornecido evidências-chave necessárias para se preparar para a audiência preliminar próxima. A defesa pressionou por divulgação imediata ou atraso nos procedimentos. Silverman disse que os grandes juris, que têm poder de intimação, foram chamados apenas por razões investigativas. Advogados de defesa e observadores de tribunal questionaram por que nenhuma acusação de grand júri foi emitida contra Burke antes de sua prisão. Isso é significativo.
3 grandes juris separados foram convocados. Nenhum deles retornou uma acusação. A promotoria optou por registrar uma reclamação criminal. Para um caso dessa magnitude com alegações de homicídio em primeiro grau, circunstâncias especiais e pena de morte potencial, isso é incomum e a defesa claramente quer explorar essa lacuna. Eles querem que o público veja as evidências e aparentemente estão apostando que quando as evidências forem expostas, elas não aguentarão da forma que o público foi levado a acreditar. A juíza Charlene F. Almido marcou a audiência de evidências preliminar de 4 a 5 dias para começar em 1º de maio. Ela determinará se há causa provável para levar Burke a julgamento. Enquanto isso, a queda da carreira de D4VD foi total. A Associated Press confirmou que D4VD foi descartado pela Interscope no ano passado. A cantora-compositora Kali Uchis removeu a colaboração da música Crashing dos serviços de streaming e afirmou que Burke não é seu amigo. A cantora-compositora irlandesa Laufey removeu a música This Is How It Feels dos serviços de streaming. Após a prisão de Burke, o cantor australiano The Kid Laroi removeu sua música The Line com participação de Burke de seu álbum de 2023. O advogado Kent Schaffer, representando a família Burke, enviou a seguinte declaração: os Burkes não se surpreenderam, mas estão terrivelmente desapontados que o procurador distrital tenha acusado David. A sala de audiências em 1º de maio é onde essa história toma seu próximo rumo. A promotoria diz que tem 40 terabytes de evidências. A defesa diz que quer cada byte dela tornada pública. Um lado está confiante de que a evidência fala por si. O outro lado está apostando a casa em que não. Quando os promotores apresentaram a alegação de pornografia infantil na sala de audiências, quando os detalhes da autópsia se tornaram públicos, quando o escopo completo da evidência forense digital se tornou conhecido, isso é o que mudou a atmosfera naquela sala de audiências. Isso é o que acabou de cair. E com os advogados de D4VD pressionando por uma audiência preliminar acelerada enquanto também levantam questões sobre se a evidência do promotor é tão forte quanto parece, o jogo de xadrez legal que se desenrolará durante a próxima semana pode definir este caso inteiramente. Hoje faz exatamente 1 ano desde a morte de Celeste, disse o promotor. Estamos ansiosos para levar este caso ao julgamento. Celeste Rivas Hernandes tinha 14 anos. Ela tinha toda a vida pela frente e agora uma sala de audiências em Los Angeles está tentando determinar exatamente o que aconteceu com ela e quem é responsável. 1º de maio é quando começaremos a obter respostas.